Continuando no tema, veremos agora as Forças Armadas. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as Forças Armadas, sendo tidas como instituições nacionais permanentes e também regulares, que se destinam a defender a pátria, os poderes constitucionais e também a ordem política, democrática, jurídica. As Forças Armadas se organizam com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade e comando supremo do presidente, que tem por atribuição nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. A hierarquia e a disciplina elas são a base institucional das Forças Armadas, sendo que a autoridade e a responsabilidade irão crescer conforme o grau hierárquico na ordem militar. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou por graduações e dentro de um mesmo posto ou graduação pela antiguidade, no posto ou na graduação. Por sua vez, a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se em um perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Os membros das Forças Armadas, conforme estabelece o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, são chamados de militares e são aplicados a eles, além de regras que vierem previstas em lei, as seguintes disposições. A primeira, as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo presidente e também são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas ao qual ele pertence, Marinha, Aeronáutica ou Exército. Além disso, o militar em atividade que toma posse em cargo ou emprego público civil permanente, como regra geral, será transferido para a reserva nos termos da lei. Outra característica é que ao militar são proibidas a sindicalização e também a greve. Além disso, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Outra característica muito importante é que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, o limite de idade, a estabilidade e também outras condições de transferência do militar para a inatividade, direitos, deveres, remunerações, prerrogativas e também outras situações especiais dos militares, levando-se em conta as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e também de guerra. No caso de acúmulo de cargo, a exceção ocorre apenas em cargos médicos, isto é, o profissional de saúde da Força Armada ele pode acumular outro cargo de médico. É importante frisar que, com base no princípio da hierarquia, não caberá habeas corpus em relação a eventuais punições militares em relação ao mérito. Cabe, contudo, observar que, de acordo com o STF, existe possibilidade de impetração de habeas corpus para análise pelo Judiciário dos pressupostos de legalidade, quem aplicou a pena, se o poder disciplinar está correto, se o ato está ligado à função e também se a pena está suscetível de ser aplicada. Com isso, como eu falei, exclui a questão do mérito da sanção administrativa. A prestação do serviço militar é de caráter obrigatório, ficando as mulheres e os eclesiásticos isentos de tal compulsoriedade em tempos de paz, mas sujeitam-se a outros encargos que a lei eventualmente lhes atribuir.
Apesar de obrigatória, se a pessoa alegar imperativo de consciência por uma questão de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a chamada escusa de consciência, às Forças Armadas competirá, na forma da lei, atribuir um serviço alternativo para aquela pessoa em tempos de paz. Havendo recusa da prestação alternativa, nos termos da Lei 8239/91, ter-se-á por sanção a declaração de perda dos direitos políticos daquela pessoa. A Emenda Constitucional 2399 criou o Ministério da Defesa. Com a sua previsão, os ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica foram transformados em comandos, passando os ex-ministros a se chamarem comandantes das respectivas Forças Armadas, sendo que o cargo de comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, eles são privativos de oficiais generais, último posto da respectiva Força Armada. As Forças Armadas são subordinadas ao Ministro de Estado da Defesa, dispondo de estruturas próprias, cada qual, conforme visto, terá singularmente um comandante, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente, o qual, nas suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da respectiva Força Armada que ele eventualmente comandar. Vamos ver agora como que está organizado o tema da segurança pública. O poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício de direitos individuais em prol do interesse público. Com isso, podemos distinguir a polícia administrativa lato sensu e a polícia de segurança, que se divide em polícia administrativa preventiva, que não deve ser confundida com a ideia de poder de polícia lato sensu do Estado, e também a polícia judiciária. Concentraremos nesta aula a análise na polícia de segurança. A ideia fundamental da segurança pública, que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é a preservação da ordem pública e também a integridade das pessoas e do patrimônio. E ela se implementa por uma série de órgãos, conforme o artigo 144, incisos 1 a 5 da Constituição. E são eles: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que praticamente não existe mais, as polícias civis, as polícias militares e também os corpos de bombeiros militares. Esse é um rol taxativo que deverá ser observado para os demais entes federativos, ou seja, eles não poderão criar novos órgãos que não estejam designados pela própria Constituição Federal e que foram agora elencados. A atividade policial divide-se em duas grandes áreas: a administrativa, em seu sentido estrito, e também a judiciária. A polícia administrativa, também chamada de preventiva, ou em alguns casos podendo ser ostensiva, ela atua preventivamente, evitando que o crime aconteça. Já a polícia judiciária, também chamada de investigação, atua de maneira repressiva, isto é, depois que ocorre o ilícito penal, exercendo atividades de apuração das infrações penais cometidas, bem como a indicação da autoria e também da materialidade. A Constituição fez a previsão de leis orgânicas dos órgãos de segurança pública e estabeleceu que essa lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, como está falado no artigo 144, parágrafo 7º da Constituição Federal. Com a visão de minimizar os efeitos danosos à população causados, por exemplo, pelas greves ilegais em setores essenciais, como a Polícia Militar, a Lei 11.473/2007 mencionou que a União poderá firmar convênio com os estados para executar atividades e serviços imprescindíveis
para a preservação da ordem pública e também a integridade das pessoas e do próprio patrimônio. Referida cooperação federativa, ela é feita por meio de operações conjuntas, também há a transferência de recursos e o desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública. Essas atividades terão um viés de consensualidade e serão feitas pela coordenação conjunta da União e do ente federativo que firmar o respectivo convênio. O Decreto 5289/2004, que disciplina e organiza o funcionamento do poder público federal, desenvolveu um programa de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública, em atenção ao princípio da solidariedade federativa. A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada em qualquer parte do país, mediante solicitação expressa do governador do respectivo estado, ou então que o ministro de estado possa solicitar, e ela atuará somente em atividades de policiamento ostensivo, com um viés preventivo, destinando a preservar a ordem pública e também a incolumidade das pessoas e do patrimônio. O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido do Ministério da Justiça um treinamento especial para atuação conjunta e ocorrerá com a integração das polícias federais e dos órgãos de segurança pública estaduais que eventualmente tenham aderido ao Programa de Cooperação Federativa. E quais são as polícias da União? Os órgãos que compõem a polícia no âmbito da União são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, cada uma com uma esfera de atuação bem específica. Vamos ver agora as polícias estaduais. A segurança pública na esfera estadual foi atribuída às polícias civis, às polícias militares e também ao Corpo de Bombeiros. Esses três órgãos são organizados e mantidos pelo Estado. Lembrando que na capital federal, esses órgãos são organizados e mantidos pela União. Apesar dessa regra de organização e manutenção estadual, deverão ser observadas as normas gerais federais que a União dispôs sobre organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação e também mobilização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, além daquelas normas sobre organização, garantias, direitos e também deveres das polícias civis. Os membros da Polícia Civil devem ser vistos como servidores estaduais civis, enquanto, por outro lado, os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são servidores militares dos estados. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, cuja incumbência, ressalvada, é clara, competência da União, no caso a Polícia Federal, terá a função da Polícia Judiciária e também apurar as infrações penais, exceto infrações penais militares. De acordo com a Constituição, a Polícia Civil Estadual é subordinada ao governador do Estado, conforme o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Já a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública ficaram a cargo das polícias militares, que são forças auxiliares e reserva do Exército. Ao Corpo de Bombeiro Militar, também chamado de Força Auxiliar e Reserva do Exército, além da atribuição definida em lei, como por exemplo a prevenção e a extinção de incêndios, proteção, busca e também salvamento de vidas, prestação de socorros em caso de afogamento, inundações, desabamentos, acidentes em geral, catástrofe e também calamidade pública, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Tanto a Polícia Civil como a Militar e também o Corpo de Bombeiros são subordinados ao governador do Estado. Em relação à greve, os militares estaduais não podem fazê-la.
No tocante à Polícia Civil, lembrando, os membros são servidores civis e, teoricamente, poderiam fazer greve. Porém, o STF entende que alguns serviços públicos, pelo seu viés de extrema essencialidade para a sociedade, deverão ser prestados em sua totalidade, como é o caso da segurança pública, determinando, por analogia, a aplicação da vedação de greve aos militares aos membros da Polícia Civil. Com isso, quem for da Polícia Civil não pode fazer greve. Vamos ver agora então quem que é a Polícia dos Municípios. Os municípios poderão constituir guarda municipal destinada a proteger seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, nos termos do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. Regulamentando a Constituição, a Lei nº 13.022/2014 dispôs sobre o chamado Estatuto Geral das Guardas Municipais. Vimos então, pessoal, como é que está estruturado, dividido, também compreendido o Sistema Nacional para debelar crises graves constitucionais ou institucionais e também como que ocorre a divisão das Forças Armadas e também da segurança pública, cada uma com sua responsabilidade institucional e também constitucional.